Paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, glória a Deus, mais um estudo glorioso da parte do nosso Deus. Hoje nós vamos aprender sobre essas mulheres, as mulheres da tribo de Ruben, da tribo de Gade e metade da tribo de Manassés. Glória a Deus. Essa passagem, minhas irmãs, se encontra em Números 32. Eu vou ler alguns versículos, vou ler o 16 e o 17. Que diz assim: Então chegaram-se a ele e disseram: Edificaremos currais aqui para os nossos gados e cidades para as nossas crianças. Porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um de sua herança. Glória a Deus. Aí vamos para o 24. Edificai vós cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: Como ordena meu senhor, assim farão os teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, as nossas fazendas e todos os nossos animais estarão aqui na cidade de Gileade. Glória a Deus, aleluia. Vemos aqui, minhas irmãs, que esses homens, eles foram para a guerra atrás da terra prometida. E como naquela época as mulheres não podiam acompanhar os seus esposos, elas ficaram lá nas terras de Gileade, cuidando dos animais, cuidando dos seus filhos, cuidando das ovelhas, das hortas, das plantações. Elas ficaram para tomar conta de tudo, enquanto os seus esposos estariam na guerra. E assim elas fizeram, elas edificaram ali aquela cidade, elas cuidaram de seus animais, elas cuidaram ali de tudo que estava ali enquanto os seus esposos estavam fora. Vamos aqui dar uma resumida nessa história para que as irmãs entendam. Os chefes ali daquelas tribos, eles acharam bom ficar ali nos campos de Gileade, porque ali era bom para a criação de seus gados. E esses homens, eles haviam feito uma promessa para Moisés e para Josué, que eles se juntariam aos seus irmãos em busca da terra prometida, e que eles só voltariam de lá quando acabasse a guerra. E como aqui já dizemos, né, a lei ela não permitia que as suas esposas, sua família os acompanhassem para a guerra, para a batalha. A ordem era que elas ficassem no lugar que seus esposos estabeleceu e ficassem ali fiéis até a volta de seus maridos. Glória a Deus. E assim essas mulheres fizeram. Essas mulheres, elas ficaram ali e esperaram a volta de seus maridos. E é aqui, minhas irmãs, que entra a história dessas mulheres. Elas concordaram em permanecer ali no local que seus maridos escolheram para serem o pedacinho de terra delas. E elas permaneceram ali fiéis aos seus maridos, e elas permaneceram ali fiéis na sua fé, na sua crença que eles voltariam, e voltariam com a vitória em suas mãos. Essas mulheres, juntamente com os seus esposos, elas estiveram caminhando muito tempo ali no deserto. Só que agora elas se veem próximo da terra prometida. E os seus maridos estão dispostos a conquistar essa terra. E a Bíblia não fala quanto tempo eles ficaram fora, mas eu acredito que eles ficaram meses fora, ali naquela luta, até conseguir entrar na terra prometida. E imagina agora essas mulheres sozinhas ali, sem notícias de seus esposos, sem notícias se deu certo, sem notícias se estão vivos.
E ao invés delas ficarem deprimidas, pensando só no pior, no que havia de acontecer, como que está meu esposo, será que vão voltar? Algumas poderiam estar murmurando: eu não vou esperar, eu vou embora, vou voltar para a casa dos meus pais. Não, elas permaneceram ali fiéis. Elas se reuniram e elas foram cuidar dos gados, elas foram cuidar da horta, elas foram tirar aquele tempo ali que os seus esposos estavam fora para cuidar de seus filhos, para se dedicar aos afazeres domésticos e se dedicar aos afazeres braçal. Por quê? Porque agora não tinha mais os seus maridos, não tinha mais os filhos adultos que também iam para a guerra, não tinha mais, eram essas mulheres sozinhas, com seus filhos pequenos, com as suas filhas, cuidando daquela terra. E se não fosse elas cuidar daqueles animais, daquela horta, quando os maridos voltassem, não teria mais nada. Os gados teriam morrido, as hortas teriam secados, mas pelo contrário, ao invés dessas mulheres elas ficarem deprimidas, esperando vir uma solução cair do céu, elas regaçaram as suas mangas, elas se reuniram entre elas e elas cuidaram daquela cidade. A palavra do Senhor diz que elas ficaram ali, elas cuidaram, zelaram pelas suas tendas, zelaram pelos seus animais e ficaram ali firme, cuidando ali de tudo que os seus esposos deixaram. Imagina agora, naquela época, aquelas mulheres sem notícia dos seus maridos, sem saber se estão vivos, se estão mortos, o que aconteceu. Se elas não tivessem ocupando a sua mente com coisas boas, elas já tinham entrado em depressão. Elas já tinham feito coisas que desagradaria ao Senhor. Elas já tinham ficado blasfemando contra Deus, o porquê que elas estão sozinhas, o porquê que elas estão abandonadas, mas não. Elas pegou aquela situação difícil, elas pegaram aquela situação que elas se viam naquele momento e elas falou não. Os nossos esposos disse para ficarmos aqui, para cuidar do pedacinho de terra que Deus ele nos deu. Aleluia. Então essas mulheres elas fizeram o quê? Elas fizeram a diferença. E elas ficaram ali, elas edificaram aquela cidade, elas cuidaram com zelo, com graça, com ousadia, e elas ficaram ali firmes, confiantes no Deus Todo-Poderoso, para que Deus pudesse trazer os seus maridos de volta firmes e com a vitória em sua mão. O que essas mulheres elas nos ensinam nesse dia? Para que nós venhamos tirar o nosso tempo, o tempo que você estiver, que você, ao invés de você estar ali naquele seu tampinho, no seu tempinho, fazendo algo que não vai edificar a sua vida, que não vai edificar a sua fé, regaça as suas mangas e faça algo que edifica a sua fé, que vai fazer algo de bom para você. Pega esse tempo para ler a Bíblia, para louvar, pegue esse tempo para se dedicar às coisas do Senhor, para cuidar da sua casa com zelo, com graça, para sentar com seus filhos e ler um pouquinho da palavra do Senhor para ele. Quantas de nós já paramos e chegamos para os nossos filhos e falamos, senta aqui, meu filho, que eu vou ler uma história da Bíblia para você e eu vou te explicar. Quantas de nós já fez isso? Quantas de nós já tirou um tempo ali do nosso dia para juntar a nossa família, para se dedicar às coisas do Senhor? Às vezes nós estamos tão atarefadas, às vezes nós estamos tão cheias de coisas que nós mulheres temos que fazer no dia a dia, que esquecemos que a melhor parte do nosso dia é se dedicar às coisas do Senhor. Então se dedique as coisas do Senhor. Se dedique em fazer com excelência, em fazer com ousadia,
em fazer as coisas do Senhor com autoridade e com zelo. E fique firme aonde Deus te mandou. Se Deus te mandou ficar aí, fique aí. Mas não fique de qualquer maneira. Regace as suas mangas e faça algo diferente. Faça algo acontecer de diferente aonde você estiver. E você verás como Deus ele vai te honrar. Amém, minhas irmãs? Essa foi o estudo de hoje. Espero que as irmãs consigam absorver melhor essa palavra e que Deus abençoe a tarde de vocês. Amém?